Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai falar a respeito das funções constantes. Bom, então vejamos o que seria uma função constante. Da língua portuguesa, constante é aquilo que não sofre variação, ou seja, está o tempo inteiro do mesmo jeito. Na matemática é a mesma coisa. O que seria então uma função constante? Aqui eu peguei uma função, o jeitão de uma função, bem genérico. Se o a e o b não forem zero, a gente vai ter que isso daqui vai ser uma função afim, né? Se o b for zero, ou seja, teremos apenas o ax, nós vamos ter uma função linear. E uma função constante, o que seria? Seria uma função em que nós não teríamos esse x, ou seja, o a é zero. Eu poderia até escrever de uma maneira diferente. É uma função do tipo ax mais b. Perfeito. Porém, o meu a tem que ser zero. Mas entre escrever isso desse jeito, afirmando que o a é zero, então é melhor não escrever esse ax. Ou seja, a sua função ela não vai ter variação, porque ela não tem x aqui. Então, se eu jogar 2, dá b. Se eu jogar 5, dá b. Se eu jogar 1.000.000, dá b. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, então, uma função desse tipo. Y igual a 3, porque b é um número real, é um número qualquer. Olha lá o que a gente tem. Deixa eu mudar a cor disso daqui, só para que não fique confundindo assim com o restante da malha, né? Então, nós temos aqui uma função de gráfico azul e essa é uma função constante. Por quê? Ela está constantemente me dando o resultado 3. Ou seja, essa f de x aqui igual a b, ó, o meu b ele é 3. Então, se eu jogar x igual a 1, o resultado é 3. Se eu jogar x igual a 5, o resultado é 3. X igual a 200, o resultado é 3. Então, todos os pontos que eu marcar dessa função estarão aqui sobre essa reta y igual a 3. É isso que quer dizer uma função constante. Se eu digitar, então, uma função do tipo y igual a 2, olha lá, eu vou ter uma função na altura 2, constantemente na altura 2. Vamos baixar mais um pouquinho? Y igual a 1,5. Olha lá, ó. Então, todos os números que eu pegar, os resultados deles estarão aí na altura 1,5. Tá vendo? Ah, pode ter número negativo? Pode. Y igual a menos 1. Olha lá, negativo. Vamos mudar a cor aqui só para diferenciar. Vou colocar de vermelho agora. Mas eu posso ter uma reta em cima do eixo também? Pode. Se a gente pegar y igual a zero, vai lá, apareceu uma reta aqui, ó, em cima do eixo x. Vamos colocá-la de cor de rosa para destacar. Olha lá. Então, todas essas retas são gráficos de funções constantes, porque elas estão constantemente na mesma altura. Toda função constante, pessoal, as retas elas serão paralelas ao eixo x. Tá? E faz todo sentido, porque se o tempo todo você vai resultar em um mesmo número, é claro, então, que vai ter que ser uma reta na horizontal. E não somente na horizontal, numa horizontal qualquer, porque o eixo x também está na horizontal. Então, é numa horizontal paralela ao eixo x, por ele estar na horizontal. Então, toda reta constante, toda função constante, vai me gerar uma reta paralela ao eixo x. E aí, fazendo uma ligação com o que nós vimos na aula anterior, então nós temos aqui y igual a 6, está lá na altura 6. A partir do momento que eu somo um número, não, é 1 mais 6, fica 7. Então, 1 mais 6 é 7. Se eu colocar, então, 2 mais 6, fica 8. Ó, ela vai estar aqui na altura 8. Perfeito. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou colocar uma variação de 2 em 2.
Agora eu não sei mais que valor que eu estou jogando, porque tem um x aqui, ó. O que aconteceu? Deixou de ser uma função constante, porque passou a ter uma variável aqui, ó. Então, esse valor passou a variar. Não é mais 8, 8, 8 o tempo inteiro. Não, é 2 vezes alguém mais 6. Se alguém for 3, isso aqui dá 12, já não é mais 6. Por isso que a reta inclina. E a reta inclinando, ela deixa de ter grau 0, ela deixa de ser constante. E ela passa a ter grau 1. E ela vai inclinar, 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 até chegar o momento que ela vai inclinar para trás. E ela passa a descer. Tá certo? Então, pessoal, isso que nós vimos aqui, ó, são as funções constantes. Toda função constante não tem x, tá certo? Ela não tem x e nem pode ter x. Ela é o tempo inteiro um número só, y igual a 3, y igual a 2, y igual a 1,5. Esse tipo de função, pessoal, é muito aplicado na física, em cinemática, quando a gente estuda movimento uniforme, uniformemente variado, entre outras coisas. E eu vou deixar uma recomendação para vocês aqui da playlist que eu tenho no meu canal, né, do professor Denis, que dá aula de física. E ele já gravou aí vídeos de cinemática. Vou deixar o link aí para vocês, para quem quiser ver. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é uma função constante. Mas já vou deixar uma coisa aqui adiantada para vocês. Uma coisa é você colocar y igual a um número. Outra coisa é você colocar x igual a um número. Ó, quando a gente pega x igual a um número, vamos mudar aqui a cor dessa reta. Primeiro, isso aqui não é uma função, né? Por que isso não é uma função? Ó, porque o 3, que é o x igual a 3, ó, todo mundo, o x aqui eu só posso usar o 3. Quando eu pego 3, o resultado pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2, ou seja, x é igual a 3, eu não posso usar outro valor. Se eu não posso usar outro valor, o 3 está se ligando a muito mais do que um valor, então essa reta aqui ela não representa a reta de uma função. Porque a gente sabe que para ser função, o valor de x ele não pode se ligar a mais de um y. Tá? Essa reta ela existe? Existe, só que ela deixou de ser função. Olha aqui, o próprio programa ele já colocou um EQ aqui do lado para a gente, de equation, ou seja, equação. Isso aqui é um outro tipo de estudo, que é estudado em outro conteúdo, porque ele não é função. Então, se ele não é função, ele não pode ser estudado aqui. Já vou dar um spoiler, isso é estudado em geometria analítica, tudo bem? Bom, mas espero que vocês tenham entendido, então, o que é uma função constante. E é isso aí. Um abraço.